Eu vi uma pesquisa, doutora Anne, que mostra que 6 entre 10 crianças ou jovens com diabetes não controlam devidamente a doença no período letivo. Exatamente por essa omissão? Por que isso acontece? Como, o que isso pode significar? Ou porque ele está escondendo, Uhum. ou porque ele tem vergonha, então ele não quer ser discriminado, porque os jovens, as crianças e os jovens que frequentam o DJ, eles desde muito pequenininhos, eles vão se conscientizando. Então eles acabam, na verdade, se comunicando bem, tanto na escola como na sociedade. Agora, por isso que a gente fala que o trabalho, por exemplo, que a DJ faz é um trabalho formiguinha. Nós não temos assim, nós vivemos de doações, Então, o que acontece? Nós não temos como fazer, digamos assim, uma divulgação ampla pela mídia. Então, o nosso trabalho formiguinha fala que é aquela multiplicação. Você foi bem atendido, Um fala para o outro. você, o filho, tal. Então, isso vai indo. Nós temos o site hoje é um meio, uma ferramenta muito boa. Quando dá, a gente consegue, às vezes, uma reportagem. Então, as pessoas vão passando. Mas o número de pessoas com diabetes, a doutora pode falar, inclusive de crianças, que nela, a gente vê que está aumentando, certo? Então, tem que conscientizar. As crianças escondem, os jovens escondem. Então, você tem que fazer essa conscientização. E essa conscientização é feita onde? É feita na associação. Porque, às vezes, o médico, ele passa, ele fala, mas ele não consegue ter aquela resposta imediata do paciente, mesmo porque o médico também não tem o tempo para ficar todo aquele tempo disponível para poder esclarecer, educar e fazer todo aquele trabalho, porque lá nós temos várias atividades. Então, os jovens e as crianças, eles saem, eles fazem atividades externas, temos atividades internas, nós temos o dia a dia, que é um programa diferenciado, tem o dia a dia Kids, tem o dia a dia Teens, tem o dia a dia do adulto, do insulinizado, não insulinizado, que eles vão. Criança é meio-dia, às vezes 2 ou 3 horas, porque eles não têm muita paciência para... mas eles saem, então é feita atividade física, aí vai junto a nutricionista. Muitos estão fora da escola. Nós não temos bem essa notícia, nós não temos, por exemplo, eu não tenho estatística para te dar esse número. É porque eu sempre falei da estatística do doente crônico, porque a gente descobre somente num determinado momento que os doentes crônicos estão aumentando, o número de doentes está aumentando, porque está aumentando a venda de medicamentos para doentes crônicos. Olha que coisa. Aí você acaba aliando uma situação à outra. Agora, tem que saber se são adultos, jovens ou crianças. Mas a gente sabe que vem aumentando o número de doentes crônicos. Ana, tem algumas medidas, você vê, eu estava vendo o Ministério Público, ele já entrou com uma medida proibindo aquelas lanchonetes e fast foods. Os McDonald's, essas desse tipo, né? Fast food. De vender o lanche junto com o brinquedinho. Não pode mais vender. Por quê? Porque muitas vezes a criança pede o lanche só para ter o brinquedo. E acaba comendo o lanche sem vontade. Que é um incentivo a comer uma comida que não é uma comida saudável para a criança, né? Então eu acho que medidas como essa a gente vai começando a ter um esclarecimento que nós precisamos nos preocupar com essas coisas, né? Porque a rede pública do Estado de São Paulo ela é gigantesca e dentro dela tem casos já detectados, né? Que não estão sendo tratados talvez como deveria, a criança não está tendo atenção devida e muitos que não estão nem diagnosticados ainda. Eu acho que é mais grave ainda. Eu penso que essa questão também do profissional de saúde, porque a doutora Tânia falou algo muito interessante. O olhar do professor no acompanhamento ali na classe é a professora que muitas vezes chama o pai e fala, olha, o seu filho eu percebo que às vezes ele olha diferente para a lousa, precisa de uma consulta com um médico oftalmologista, ver se... Então, o olhar da professora é que faz a triagem, mas muitas vezes hoje, pelo número, excesso de alunos, sobrecarga em cima do professor, a gente tendo esse profissional de saúde pode ser também um elemento para descobrir doenças que estão encobertas. Era isso que eu ia perguntar. No caso da diabetes, por exemplo, doutora Tânia, a criança pode ter e não ter o diagnóstico. O que pode acontecer com ela? Então, na escola, acho que uma das queixas dos professores é saídas ao banheiro. Quer dizer, uma criança que vai mais ao banheiro, ou é algum problema urinário,
ou muitas vezes é um diabetes. Então, o médico, sem dúvida nenhuma, quando você tem condição, o médico vai ter formas de mensurar, né? A glicemia, o peso, que muitas vezes na criança, diferentemente do adulto, é uma criança que não vai ganhar peso, tem uma perda de apetite. E nos casos mais graves são os casos que chegam ao hospital, que chegam desidratados, acabam indo muitas vezes para terapia intensiva, mas isso é a minoria dos casos. Olha como é importante o preparo do professor, porque eu me lembro que eu tinha uma professora chata que deixava pedia sair para ir não podia ir ao não banheiro. pode, Você imagina no caso de uma culturalmente, criança que tem um problema e ela não está querendo ir ao banheiro só para sair da sala de aula, ela quer realmente ela tem um ir ao problema de banheiro. saúde, né? Por isso a Então, muitas vezes, necessidade. nós como médico, a gente tem que fazer um relatório médico justificando a saída no meio da aula. Então, tem crianças que têm infecções urinárias de repetição por retenção de urina. Então, e o professor estimula isso. Não saia da aula agora, não saia da aula agora. Então, é um outro problema de saúde. Então, acho que o professor realmente é uma pessoa que tem um olhar, muitas vezes ele convive mais com a criança do que o próprio familiar, pela carga horária que ele fica com a criança, os pais ficam o dia inteiro trabalhando, e às vezes ele é o que primeiro identifica. E acho que a outra questão importante dentro da sua proposta, quer dizer, a presença de um profissional de saúde dentro da escola agiliza o atendimento médico inicial. Então, a gente comentou, num caso de uma parada cardíaca, que é uma situação, né, máxima de emergência médica, quer seja na pediatria ou na faixa etária adulta, os primeiros 10 minutos é o que define a sobrevida. Se você não tiver atendimento nenhum nesses primeiros 10 minutos, é óbito, sem volta. Então, esses 10 minutos você não consegue, por mais que você tenha uma ambulância na porta que leve até o hospital, que a gente não tem essa situação, mas se esse profissional de saúde for treinado para essa situação, dentro da sociedade a gente preconiza esse treinamento, inclusive para leigos, então algumas maratonas, a gente tem a presença de pessoas treinadas para isso. Tanto então que são existem interessantes. Cursos, né, de primeiros socorros, cursos de... Eu recebo e-mails, sabe, de como, se eu encontrar alguém infartando na minha frente, o que eu posso fazer para ajudar, se por acaso não tem nenhum profissional. Eu vou deixar a senhora falar no próximo bloco. Eu preciso ir para o intervalo rapidinho, ela vai querer comentar exatamente casos como esse, do preparo do educador para lidar com crianças, principalmente, ou jovens que têm diabetes. A gente volta já já, não saia daí.